de qualquer coisa, agradeço a Deus e a turma deu a honra de estar aqui e ter tido a oportunidade de exercer uma das mais antigas paixões, que é escrever. Além disso, caros professores homenageados, para mim fui patrono, direção escolar, coordenação de curso e servidores das mais diversas instâncias. Obrigado pelo trabalho realizado durante esses 3 anos, pois tal como nós, vocês também são os protagonistas deste momento, que representa não o fim, mas o começo. Aliás, faça necessário gratificar os outros protagonistas, nunca menos importantes, da nossa vida. Pais e mães, mães que fazem papel de pais, pais que fazem papel de mães, avós e avós que cuidam, tios e tias que olham, irmãos e irmãos que envolvem, toda espécie de apoio familiar que ampara e amigos que alegram. Vocês foram mais do que essenciais para estarmos aqui, uma vez que foram vocês os nossos primeiros professores e especialmente foram vocês, amigos, a força que nos fizeram, fala comigo, em noites de inverno, sonhar com dias de verão. Finalmente, não poderia terminar as gratificações sem falar dos formandos da turma de 23B. Convido-os a pensarem sobre suas jornadas, a lembrarem de cada pedra no caminho, mas também cada rosa na calçada, cada tropeço e desvio e, sobretudo, cada mancada. E para aqueles que em algum momento disseram, pensaram ou sentiram, eu não vou conseguir terminar, adivinhem, vocês conseguiram. Bem, pediram-me para definir em uma palavra os nossos 3 anos de internação. Ou como dizem popularmente, nossos 3 anos de ensino médio. Felizmente, não pude cumprir com essa tarefa, o que significa que todos esses anos de exclusão, com direito a pouquíssimas saídas para banho de sol, foram complexos demais para se reduzirem à cristalização de um único tema. Até porque a frase "vamos jogar bisca" é composta por 3 palavras. De todo modo, ainda enquanto escrevi o discurso, pedi algumas ajudas e uma determinada pessoa me disse que, assim como a lua, a vida é feita de fases. E se assim realmente o for, concluir que, assim como as marés, nós somos feitos de transformação. Dessa forma, por motivo óbvio, a palavra de ordem aqui hoje é mudança. Pois embora cada formando aqui venha de uma realidade diferente, tenha um jeito diferente, tenha sido obrigado a conviver com pessoas diferentes, nós temos uma história em comum que, sem sombra de dúvidas, é sim marcada por muita risada, ocorrência e bisca, mas, acima de tudo, muita bisca e transformação. Talvez essa seja a lei suprema da natureza. Assim sendo, gostaria de falar sobre 2 aspectos fundamentais da mudança: o seu antes e o seu depois, ou seja, o receio e o aprendizado. Amigos, saber que tudo muda, que tudo se transforma, é também saber que tudo termina e que algo novo se inicia. E a novidade, em muitos momentos, se não em todos eles, é assustadora. E nisso temos de concordar. Ter a certeza da impermanência das coisas é, sob uma primeira ótica, desanimador. E não saber o que será é, sem dúvidas, apreensivo. E durante muito tempo eu temia, na verdade. Afinal, o que a mudança trará tirará de nós? Quais novos amigos faremos ou quais perderemos? Qual caminho trilharemos e, consequentemente, qual deixaremos de trilhar? De fato, essas não são perguntas fáceis, mas pude perceber com esses 3 anos aqui vividos que a intensidade da trajetória é diretamente proporcional ao descanso. Nós pisamos aqui sem saber o que esperar, e na certeza de que o que quer que fizéssemos não seria para sempre. Mas passamos pelo pórtico da instituição, óbvio, transbordantes de dúvidas e receios, mas de igual modo orgulhosos de nós mesmos. E admita, com quanta veemência, força e dimensão sentimos, rimos, sofremos por entre esses corredores. Ninguém esperava que ainda logo no início, experimentamos algumas novidades. A liberdade da escola, a fila enorme dos micro-ondas, a comida da cantina do Casão do Vitor. Cantamos, rimos, alguns até descobriram que seria possível levar uma ocorrência na primeira semana. Experimentamos laboratórios e, claro, que não passamos por eles sem quebrar alguns recordes.
Ou tivemos armários, livros, fizemos apostilas, compramos jalecos, calculadoras científicas. Outros também compraram 453 canetas coloridas. Não é mesmo, Salvador? Enfim, tudo era novo para nós, estávamos começando a nos acostumar e a gostar do que experimentávamos quando a pandemia veio. E tudo se tornou novo, de novo, só que para todos. Ninguém esperava que as 2 semaninhas se estenderiam tanto, ninguém esperava que os debates e discussões virariam fóruns online, ninguém esperava que para ganhar nota máxima nos trabalhos de apresentação precisaríamos de certificado de cinematografia. Ou que José de Alencar, através de Iracema, pudesse ser motivo de tanto sentimento comum de aversão. Especialmente, essa eu preciso destacar. Ninguém imaginava que atrás da tela de um pequeno celular estava Robertinho. A vigiar quem estava e quem não estava online no WhatsApp durante a apresentação. Enfim, é muito válido dizer que esse período para nós foi difícil, incerto a princípio. Mas se foi assim para nós, para os nossos professores, foi o dobro. Se para nós foi angustiante, para os nossos pais responsáveis, foi ainda mais. E se achamos um tanto quanto solitário, os nossos amigos igualmente cansaram. Contudo, se esse período foi tudo isso, ele também foi sol, ele foi dia, foi cal com risada, trabalho com dispersão, companhia nas horas mais inesperadas e afeto nas mais diversas e possíveis formas de interação que apenas cada um aqui pode rememorar individualmente. Nessa história de tantas loucuras, o híbrido veio e posteriormente o presencial retornou, e talvez agora mais do que nunca, percebemos que as conversas poderiam ficar ainda mais efusivas, as risadas mais acentuadas, né, Marielle? E o afeto mais palpável. Com o começo do total presencial, experimentávamos o peso do novo, mais uma vez. Não queríamos acreditar que as quedas frequentes do ABA não mais nos salvariam, ou que as arguições dos trabalhos interdisciplinares poderiam ficar ainda mais árduas. Muito menos, não era de se esperar que a loucura da servida poderia retornar em pleno segundo semestre, na semana do Enem, com o nome de SCT e ser triplamente qualificado na arte de enlouquecer os discentes. Como você pode perceber, durante toda essa trajetória, muita coisa não foi esperada, calculada ou planejada, mas fizemos a vera, como diriam outros. E quer saber de uma coisa? No meio de tantas cadeias carbônicas, ésteres e álcoois, mitoses, meioses, orações subordinadas, coordenadas, ângulos retos, obtusos e pontos de vistas dos mais diversos, aprendemos muita coisa. Eu aprendi, por exemplo, que pintar o cabelo para alguns pode ser terapêutico, que um trote pode terminar em conselho de ética e que finalizar 5 listas de química um dia antes da prova não é aconselhável. Também tive a oportunidade de aprender que um beijo na testa e um abraço podem até não curar feridas, mas atenuam a dor. Que pessoas podem ser casas e outras poucas podem ser lares. Que despedidas fazem saltarem dos olhos lágrimas, pois de afeto salta o coração. Que sozinhos não somos melhores do que juntos e que os momentos mais frívolos, como os almoços, podem ser os de maior profundidade. Que tudo passa e o que fica são as memórias. Então, se eu pudesse lhes acrescentar uma última coisa, eu diria: faça de cada nova etapa, de cada nova escolha, de cada mudança daqui para frente, o que aprendemos a fazer aqui em nossos 3 anos. Grandes memórias. E que possamos fazer valer o que disse certa vez o famoso poetinho. Que não seja mortal, posto que é chão, mas que seja eterno, enquanto dure. Porque a grande verdade é que se viver e escrever na areia, amar, sorrir e eternizar momentos em memórias é desafiar o mar. Muito bem.